programa Igreja Militante mais uma vez entra na sua casa para anunciar o santo nome de Jesus. Esse programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil e como estamos em pleno ano da fé, em homenagem a esse ano da fé, instituído e inaugurado pelo Papa Bento XVI em 11 de outubro do ano passado, nós estamos desenvolvendo uma catequese sobre o dom da fé. Quais as consequências do pecado original para a humanidade? Fizemos já 4 programas para responder esta pergunta. Hoje tratemos da última consequência, a mais terrível, a mais espantosa de todas elas. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó, e pó te hás de tornar. Eu disse a mais cruel e a mais funesta das consequências, porque não existe pior consequência que esta. Não existe sofrimento, não existe realidade mais espantosa, mais temida que essa realidade chamada morte. Esse texto nos ajuda a compreender que essa terrível inimiga entrou na história por iniciativa nossa. Foi a humanidade quem possibilitou a entrada da morte na convivência humana. O texto, para um desavisado, poderia talvez sugerir: Deus castigou a humanidade. Deus feriu de morte as suas criaturas. Deus é o autor da morte. Isso é errado, errado e errado. Se comerdes do fruto, morrereis. Já analisamos isso aqui, essa frase do Senhor Deus, no capítulo 2 do livro do Gênesis. A proibição do Senhor veio com uma ameaça. A morte entraria no mundo se o homem desobedecesse. Se o homem não tivesse desobedecido, a morte não entraria na nossa convivência. Vós podeis comer do fruto da árvore da vida. Não comais, porém, do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. Assim, amados irmãos, mesmo provocando uma espantosa reação de silêncio, de perplexidade, de respeito, diante de uma inimiga tão aterrorizadora como a morte, o nosso coração inocenta exime Deus de qualquer responsabilidade pela realidade terrível chamada morte. Ela foi criada por uma decisão equivocada do homem. Foi por causa do pecado do homem que a morte entrou no mundo. Assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Essa frase de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, confirma a imutável doutrina da Igreja. Legitima, respalda, fundamenta o ensinamento da Santa Mãe Igreja. A morte, que foi vencida pela ressurreição de Cristo, é algo humano. É iniciativa da liberdade humana mal utilizada. O homem, escravo de sua paixão, causou, provocou sua própria morte.